Bom, então como o Edgar comentou, hoje nós vamos encerrar a série que nós começamos lá atrás sobre alguns temas bem específicos da Reforma Protestante. Então, hoje é o 5º encontro. Nós falamos então sobre justificação pela fé. Falamos sobre o resgate da importância e da autoridade das Escrituras e fizemos um tópico chamado Somente as Escrituras. Depois nós falamos sobre a união com Cristo e nós pensamos e refletimos um pouco nesse relacionamento que o crente ele tem quando ele deposita a sua fé em Jesus Cristo para a salvação. O pastor falou para nós sobre um tema muito importante e muito precioso para nós, e que às vezes fica meio esquecido, que foi o tema da igreja e as marcas e as características de uma verdadeira igreja. E hoje a ideia é que nós terminemos essa série com um 5º encontro, que nós falemos um pouquinho sobre a ceia do Senhor, sobre a Eucaristia, o dar graças ao Senhor, o sacramento, a ordenança da ceia do Senhor. Então eu vou fazer uma introdução aqui histórica bem rapidinho para contextualizar a gente, já que a gente está falando aqui sobre temas da Reforma Protestante. Então vou contextualizar aqui bem rapidinho. Depois a gente vai ler o texto bíblico, fazer uma oração e caminhar sobre a passagem. Combinado? Então já tem aí 5 encontros, nos quais a gente tem falado sobre a Reforma Protestante como esse movimento que, como o nome diz, protestou contra vários excessos e vários desvios que se desenvolveram ao longo da história da igreja, principalmente ali na época medieval, e tiveram ali o seu cume e essa erupção de protestos na Reforma Protestante contra os ensinos católicos romanos ali por volta do ano 1500. Então nós comentamos aqui também que a data simbólica para o comemorar da Reforma Protestante é no dia 31 de outubro, então desde antes disso, na verdade, nós já temos falado sobre esse tema. E o tema da ceia do Senhor, ele foi um dos temas-chave que foram discutidos e que foram recuperados. A Reforma Protestante, ela recuperou o conceito e os ensinos da ceia do Senhor para a igreja da forma que a gente tem ela hoje. Se nós pensarmos nos ensinos e nas ênfases católico-romanas, como elas existem até hoje, eu diria que a ceia do Senhor e todo o contexto no qual ela ocorre ali da missa, ela é uma das doutrinas principais da teologia romana, da forma que ela existe ainda hoje. Então, se a gente fosse enumerar, a gente poderia falar assim, quais são os principais temas do pensamento romano hoje? É a ceia do Senhor e o conceito de missa como sacrifício. É o conceito da autoridade papal, que nós já citamos aqui algumas vezes. O Papa, ele é o representante último de Deus na Terra e ele tem autoridade para interpretar a Bíblia e para emitir documentos, pareceres, doutrinas de pé de igualdade, se não acima do que a própria Bíblia. E a cooperação na salvação. Esses seriam os 3 principais ênfases da teologia romana. E hoje a gente vai abordar então a ceia do Senhor. A ceia, na visão católica romana, desde aquela época de 1500 e até hoje, ela não mudou. Eles têm uma visão tanto da ceia quanto da missa. Então eles entendem a missa como uma repetição do sacrifício de Cristo. Cristo é sacrificado a cada missa e oferecido a cada missa. Cada condução, cada missa, cada domingo, Cristo é sacrificado novamente, sempre e de novo a cada missa.
E no momento da ceia, quando eles levantam a hóstia e são proferidas aquelas palavras da consagração, o que acontece com aquela hóstia é o que eles chamam de transubstanciação. É o termo. O que quer dizer transubstanciação? Qual que é o pensamento romano até os dias de hoje? Naquele momento, durante a missa, onde Cristo é sacrificado novamente, quando as palavras da instituição elas são proferidas, aquela hóstia ela se torna, ela se transforma. Por isso o termo transubstanciação. Aquela substância ela se transforma no corpo de Cristo. E ali o fiel ele recebe aquela hóstia como o corpo de Cristo, literalmente. Ele é transformado no corpo de Cristo. Então esse pensamento começou a certa altura na história da igreja, e ele foi se desenvolvendo, se consolidando, e por volta do ano 1500 ele já tinha o formato que ele tem hoje. Se você já frequentou ambientes católicos romanos, você já deve ter percebido também uma diferença muito grande, que lá os fiéis, o povo que assiste à missa, eles não participam do cálice e do pão. Vocês já devem ter percebido que eles participam apenas do pão ou da hóstia, porque existe também uma compreensão de que como quem participa de um elemento participa de Cristo como um todo, ou tem comunhão com o Cristo todo, e aí como o cálice se transforma no sangue, devido à sua importância ele ficou resguardado para o padre ou para o sacerdote, e o povo ele participa apenas do pão. E aí a gente tem hoje os desvios que a gente percebe nitidamente, por exemplo, a adoração da hóstia ou a adoração do corpo. Aquela hóstia, aquele elemento que simboliza o corpo de Cristo, ele é adorado como se fosse o próprio Cristo ali, durante aquele momento da ceia, e o sacerdote ele carrega essa prerrogativa de ser o único que tem o poder de transformar os elementos. No momento que ele profere as palavras de instituição, ele tem o poder de transformar aqueles elementos no corpo e no sangue de Jesus. Então essa compreensão, ela gerou vários protestos. E aí nós temos uma unanimidade de que todos os reformadores, eles rejeitaram esses conceitos católicos, da ceia, tanto da ceia como a representação ou o sacrificar repetidamente de Cristo, como o conceito da transubstanciação, e eles caracterizaram isso como antibíblico. Joga isso fora, isso não é bíblico, isso não encontra respaldo bíblico. E eles protestaram contra isso. Por outro lado, eles não encontraram unanimidade para que eles conseguissem juntos descrever o que acontecia no momento da ceia. Eles não conseguiram chegar a um denominador comum na hora de explicar, por exemplo, como que era a presença de Jesus Cristo durante a ceia. E aí, por causa disso, e esse é um ponto que talvez você não tenha percebido ou não tenha chamado a sua atenção, é que esse é um dos motivos pelos quais nós temos as denominações que são conhecidas hoje. Então, do lado dos luteranos, aqueles que seguiram os ensinos de Martinho Lutero, e nós temos hoje a igreja luterana, é uma denominação, eles entenderam e eles elaboraram um conceito específico de ceia, e eles assinaram os documentos, e eles desenharam as suas doutrinas, e eles não conseguiram argumentar com outros reformadores, por exemplo, que seguiram outras tradições, que se tornaram o que nós temos hoje como os batistas, ou como os presbiterianos. Então aqui a gente tem e é engraçado, né? Porque engraçado e trágico, porque o momento máximo de comunhão com o corpo de Cristo, ele se tornou um motivo aí de divisões menores. Mas hoje nós temos
os presbiterianos, que têm uma interpretação do momento da ceia, nós temos os batistas, que herdaram uma interpretação de outra tradição, e nós temos os luteranos. O conceito luterano, ele é um pouco parecido com o católico. Eles entendem que durante a ceia, naqueles elementos, o corpo e o sangue de Cristo, eles estão de alguma forma contidos sob ou dentro dos elementos. Então eles entendem que existe essa participação física nesses aspectos de Cristo no momento da ceia. Os batistas, que herdaram a tradição de um dos reformadores, o Zwinglio, eles entenderam que o momento da ceia, ele representa, com uma forte ênfase, para não dizer apenas, um momento de relembrar, de um memorial. É um momento, durante a ceia, é um momento que você para e você se lembra do que Jesus Cristo fez por você na obra da cruz. Essa foi a grande ênfase batista, e eu acho que é o contato em geral que nós temos hoje, tanto nas denominações batistas, acho que pentecostais também, a ênfase é muito no memorial, do se lembrar. E aí a contribuição de João Calvino, que desembocou na teologia presbiteriana que a gente tem hoje, e nesse ponto eu sou muito presbiteriano, eu gosto muito, ele enfatizou sim que a ceia é um momento, um lugar, um evento no qual você se lembra de Jesus Cristo, e existe esse aspecto memorial de fato. Mas ele enfatizou um conceito que para nós é um pouco novo e ficou meio perdido, que é a participação de Cristo que ocorre, ou a participação em Cristo que ocorre no momento da ceia, e a ceia como um dos meios através dos quais Deus comunica graça. E era esse aspecto que eu queria pensar com os irmãos hoje. O aspecto pelo qual, e eu acho que o aspecto memorial, ele é muito claro para a gente, é algo que a gente já tem contato com mais recorrência, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos através do texto bíblico, da ênfase que a Bíblia coloca, que no momento da ceia, quando nós obedecemos as ordenanças, a ordenança que Jesus Cristo deixou para o seu povo, que aquele momento ele especialmente comunica uma graça, e existe e acontece um participar em Jesus Cristo. Então era esse o aspecto que eu queria ver com os irmãos hoje. Então eu queria pedir vocês que abrissem e deixassem as suas Bíblias abertas em 1 Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do verso 14 até o verso 21. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do verso 14 até o 21. E esse é o texto sobre o qual nós vamos meditar nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, verso 14: Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Verso 16: Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Verso 18: Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto,
que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vamos orar. Peça a Deus graça, tanto para mim, para comunicar, quanto para você, para entender a palavra dele nessa noite. Faça essa oração. Pai Santo, nós imploramos pela sua iluminação, pelo conceder do teu Espírito, para que a palavra do Senhor atinja os corações daqueles que aqui estão, que ela gere salvação e fé, esperança e amor, edificação do teu povo, que o seu nome seja honrado, glorificado, levantado bem alto, que a nossa mente e o nosso entendimento, que no nosso coração nós possamos ter plena certeza de que nós estamos unidos e participamos dos benefícios da tua morte. Chama, Senhor, ao arrependimento e convence aqueles que hoje se encontram fora de ti, excluídos da comunhão com o Senhor. E alegra o coração do teu povo, daquele que tem certeza que está unido a ti pela fé. É a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, esse é o texto sobre o qual nós vamos pensar aqui um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos caminhar aí mais detalhadamente, mais especificamente no verso 16 e 17. Mas é interessante que quando nós falamos da ceia do Senhor, e dois pontos interessantes aqui, né? Se não fosse a carta aos Coríntios, talvez nós não saberíamos como que a ceia do Senhor e como que a observação da ordenança acontecia na igreja, porque é o único lugar, além das palavras da instituição, onde nós temos uma narrativa, né, um explicar ou uma exortação de Paulo para colocar a ordem ali durante aquele evento. E o segundo ponto é que geralmente, quando nós pensamos na ceia do Senhor, nós pensamos no capítulo 11, no verso 17, não é isso? Vira uma página aí da sua Bíblia e dá uma olhada aí no capítulo 11, o verso 17. Vamos ler do 23, diz assim, aqui é ele já falando como ele recebeu a tradição, né? Paulo falando: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança ou novo pacto no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então esses dois são dois textos aqui fundamentais para que nós possamos compreender os conceitos bíblicos da ceia do Senhor. E eu queria chamar a atenção dos irmãos hoje, então, para o capítulo 10, os versos aí 16 e 17. Se você acompanhou comigo a leitura, você deve ter percebido aí que o foco da preocupação de Paulo nesse trecho, ele não era necessariamente a ceia, ou o momento da ceia. Você deve ter percebido aí que
O texto começa falando ele começa falando para a igreja fugir da idolatria, no verso 14, e ele termina, o trecho que nós lemos, ele termina no 21, mas nós lemos aí até o verso, ele termina no 22, nós lemos até o 21, Paulo falando assim que vocês não podem participar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Então o que ele está discutindo aqui é que existia algumas festas no templo dedicadas a deuses pagãos, e existia ali naquela época um forte assédio para a igreja por fatores sociais de que os crentes participassem dessa festa. E aí o que Paulo está falando é o seguinte: vocês já têm participação e vocês já têm comunhão em outro lugar. E o argumento dele é esse. Ele fala, da mesma forma que na ceia do Senhor nós participamos do sangue de Cristo. No verso 18 ele fala de Israel, e aí ele dá outro exemplo, que no Israel do Antigo Testamento, aqueles que participavam dos sacrifícios, eles também se tornavam participantes, e eles tinham comunhão no altar. Por analogia, ele diz que aqueles que participam dos sacrifícios no templo, eles têm de alguma forma também participação ou comunhão com demônios. E o argumento de Paulo é que isso é irreconciliável. É a forma que ele termina: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Então ele faz essa analogia entre a participação na ceia, entre o Israel que participava, e eu estou usando participar aqui intencionalmente, eu vou explicar, do Israel que participava do altar e dos idólatras que participavam dessas refeições. E é interessante porque não é o foco dele aqui falar sobre a ceia, mas o argumento e a forma como ele coloca nos ensina uma verdade muito preciosa. Muito preciosa. Nós não aprendemos tudo nesse texto. Nós precisamos do texto do outro capítulo que nós lemos, nós precisamos das palavras de Jesus na instituição, mas nós aprendemos nesse texto um elemento muito importante, que é que no momento da ceia, durante a cerimônia, nesse rito que Jesus Cristo escolheu, o Senhor escolheu e ordenou, durante esse momento com a igreja reunida, acontece ali uma participação, uma comunhão, uma koinonia, é a palavra grega, no sangue e no corpo de Jesus. E aí nós vamos entender o que isso significa. Então o nosso trecho, que a gente vai olhar mais detidamente aí, deixa sua Bíblia aberta, ele começa no verso 16, diz assim, minha tradução aqui é a NVI, ela começa dizendo assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo. Algumas versões trazem assim, não é o cálice, né? Ela não tem o verdade, mas ela já começa assim: não é que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo? Então ele começa com essa pergunta, e isso é importante, e aí a NVI traduz bem por não é verdade, porque a forma como ele pergunta, ela exige uma resposta positiva, é uma pergunta retórica. Ele está perguntando uma coisa que a igreja já sabia, por isso que a NVI já traduz como não é verdade, porque a pergunta que ele faz aqui, ela requer uma resposta positiva, um sim, e isso já era conhecido pela igreja, eles já sabiam disso. O verso 15, ele suporta nessa leitura. Olha o verso 15, diz assim: eu estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. E aí ele faz a afirmação. Então a afirmação que ele faz chamando a igreja como homens, como pessoas sensatas, que têm capacidade de discernir e de julgar o que ele vai dizer.
E aí o que ele vai dizer, então, ele coloca esse pressuposto. Não é verdade? Isso já era, assim, conhecido. A igreja sabia e já tinha conhecimento disso. Conhecimento do quê? O verso continua. Que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo. E que o pão que participamos é a participação no corpo de Cristo. A alusão aqui ao cálice da bênção, ou o cálice da ação de graças, é uma alusão clara, é um Ctrl+C, um copia e cola claro das palavras de Jesus durante a instituição da ceia. Nós vamos ler esse texto também. Ele remonta aqui então o que ele aprendeu dessa tradição desde lá de Jesus, desde a época dos apóstolos, que existe uma cerimônia que foi instituída pelo Senhor Jesus com um cálice e com um pão. Uma refeição, e aí eu preciso que os irmãos se lembrem, que a ceia, no contexto no qual foi instituído por Jesus, ela era uma refeição sacrificial e religiosa. Jesus instituiu a ceia na noite da Páscoa, e isso é muito importante. Se a Páscoa, se o evento, aquele jantar, aquela comemoração da Páscoa, ela servia para fazer com que os israelitas, eles rememorassem, eles se relembrassem do livramento que eles tiveram lá atrás, na última praga do Egito, na noite em que o Senhor poupou os primogênitos. Vocês lembram da história? Na última praga, Deus ordenou que se passasse o sangue na porta e que se comemorasse a Páscoa do Senhor, o passar por cima. O Páscoa tem a ver com passar por cima, porque naquela noite o anjo do Senhor passaria e a porta que tivesse marcada de sangue, o anjo do Senhor passaria por cima e não haveria morte naquela casa. E aí o Senhor decretou esse rito de que eles comemorassem para que se lembrassem, ano após ano, tanto do livramento quanto da aliança, e esse termo é importante, da aliança que Deus estabeleceu com Israel depois, através de Moisés. Jesus, nesse momento, depois de haver ceado, diz o texto, na noite da Páscoa, ele toma o cálice, e ele diz, e ele ressignifica aquele cálice, dizendo que aquele cálice, ele é a nova aliança no sangue dele. Então, se a Páscoa, ela rememorava para esse ato poderoso de Deus lá atrás, quando ele salvou e quando ele livrou os israelitas do anjo da morte, a ceia do Senhor para nós hoje, ela também nos rememora e ela nos lembra desse dia e desse evento histórico, há mais ou menos 2000 anos atrás, quando Deus salvou aqueles que haveriam de crer nele, através de um sangue derramado na cruz. A última ceia, ela faz lembrar o livramento eterno, que foi dado na obra de Jesus Cristo na cruz. E ela lembra também a instituição de uma nova aliança. A Páscoa, ela apontava para o Cordeiro Pascual perfeito que um dia viria. E hoje nós tomamos a ceia com o entendimento de que esse Cordeiro já veio. A refeição que existia no Antigo Testamento, e a gente tem essa linguagem lá em Hebreus, por exemplo, ela era a sombra do que haveria de vir. Então, a sombra, ela aponta para uma realidade. Ela lança formas, mas ela não é a realidade em si. A Páscoa do Antigo Testamento era a sombra. A ceia do Senhor, hoje, ela é a realidade. E aí eu queria que os irmãos abrissem comigo no texto da instituição, em Mateus 26, para a gente fazer uma leitura do 26 até o 29, para nós vermos aqui, no relato de Mateus, das palavras de Jesus, o peso e a importância de se tomar esse cálice
e de participar desse pão. Mateus 26, 26. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, perceba o elemento de graças aqui, de bênçãos, de agradecer. Pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte trecho: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, com a finalidade de perdoar pecados. Então, quando Paulo fala aqui do cálice da bênção que abençoamos, ele está pensando lá nesse cálice, lá da instituição, da ordenança que Jesus deixou para a igreja. E ele diz que esse cálice de bênção ele é abençoado, então ele rememora aqui o mesmo movimento que Jesus fez também, pegando o cálice e abençoando. E esse cálice, ele funciona, e essa frase ela é famosa na história da igreja, acho que ela remonta a Agostinho. Ele é uma representação visível de uma graça invisível. Aquele cálice, ele representa, ele é a expressão, ele é um tipo ou uma sombra que aponta para uma realidade da obra de Jesus na cruz. Ele é uma expressão palpável, concreta, do sangue que foi derramado para perdão de pecados, em favor de muitos. E aqui a gente começa a entender a profundidade e a importância desse momento da ceia, da ordenança, da participação da ceia do Senhor. Porque o cálice é esse que remonta ao sangue da aliança, que foi derramado para perdão de pecados. E Paulo continua dizendo que o que acontece nesse momento, está aí na sua Bíblia, é a participação no sangue de Cristo. Então, o cálice da bênção que abençoamos, o cálice que é tomado naquele momento da ceia, o qual é levantado pelo qual é dado graças a Deus, esse cálice, ele é uma participação, ele é uma comunhão, ele é um compartilhar, um envolvimento, um fazer parte. A palavra grega aí é koinonia, a gente escuta muito por aí, acho que é uma das palavras gregas mais famosas assim na igreja, a palavra koinonia, participar, ter parte, no momento da ceia, no fato de receber aquele cálice, importante pela fé. Não é puramente o fato de receber o cálice, sem fé, porque sem fé, nada disso aqui que eu estou falando se aplica, isso aqui é para crente, isso aqui é para quem crê em Jesus Cristo. Mas a combinação, e isso é interessante, porque também não é só a fé, porque Jesus, ele ordenou o cálice e o pão. Então, nesse momento, durante a ceia, o fato de você receber dos elementos pela fé,
Nesse momento, esse momento é o momento que o Senhor escolheu para que acontecesse uma participação no sangue derramado do Messias. Uma participação no sangue que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. A ideia de participação, a ideia de comunhão aqui, é a ideia de você participar, ter parte, ter comunhão nos benefícios, na provisão, na nova aliança e todas as suas bênçãos, que foi inaugurada com Jesus Cristo. Então, se você dá uma olhada aí na sua Bíblia, Romanos 3, 25, e eu vou dar 2 segundos para você abrir. Romanos 3, 25 vai falar para a gente também, e é interessante porque são escritos paulinos, então a gente está comparando aqui o pensamento de Paulo que ele expressou em Coríntios com o pensamento que ele expressa lá em Romanos 3, 25. Ele diz assim que Deus ofereceu Cristo, Deus ofereceu a Jesus, Romanos 3, 25, como um sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a justiça. É a participação nesse sangue, mediante a fé, que faz com que nós sejamos justificados e propiciados diante de Deus. Você virar umas 2 páginas aí na sua Bíblia, em Romanos 5, o verso 8 e 9, diz assim, olha que interessante isso. Romanos 5, verso 8 e 9 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, visto que, dado o fato, que Cristo morreu em nosso favor. Remonta o quê? Remonta a instituição, o sangue derramado em favor de muitos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Durante a ceia, o que acontece é exatamente isso. É o apropriar-se dos benefícios, das bênçãos, da provisão que Deus fez em Cristo Jesus em nosso favor, com a fé. É compartilhar, é comungar, é ter parte, é ter comunhão nos benefícios do pacto da nova aliança no sangue do Messias. O cálice envolve então essa comunhão e essa participação. E aí é por isso que ele diz que não faz sentido, que não tem como, é impossível que os coríntios eles participassem, eles tivessem koinonia na ceia do Senhor, no cálice do Senhor e no cálice dos demônios. É impossível. É impossível. E aí ele continua. Então ele falou do cálice, e agora ele vai falar do pão. Ele diz assim: o pão que partimos, novamente é a participação, é a koinonia, no corpo de Cristo. E essa cena aqui é linda, porque no próximo versículo ele vai falar que todos nós somos um só pão, e a ilustração é bonita, porque na época, de fato, eles usavam um pão só. Eles pegavam um só pão. Hoje é inviável, né? As igrejas estão muito grandes. Mas eles pegavam um só pão. E aquele um só pão, ele era repartido entre os irmãos e cada um pegava um pouquinho. E aqui ele passa, nesse sentido, nesse versículo, a interpretar o pão como o corpo de Cristo, mas no sentido de ser a comunidade cristã, a igreja. Ele diz: o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo. Existe então uma solidariedade entre os irmãos. São vários irmãos
são vários membros, para usar a linguagem de Paulo, mas ao mesmo tempo é um só corpo. E no momento da ceia, durante o partir e o participar do pão, esse também foi o momento, ou um dos momentos, os quais o Senhor escolheu para que a unidade da igreja seja fortalecida e construída, no partir do pão. No momento da ceia, nós ceiamos e olhamos para o lado, e o que nós enxergamos é o quê? São outras pessoas, outros irmãos diferentes, cada um ao seu modo, cada um com a sua história, cada membro com a sua característica, mas no fundo nós temos uma ligação com esse irmão que está do nosso lado, se de fato nós somos cristãos e ele também, que é muito maior do que qualquer outro relacionamento possível, seja ele sanguíneo ou não. Porque na igreja existe uma participação no corpo de Cristo, através do Espírito e da união com Cristo, e nós somos todos um só pão. Isso é bonito. Então, parece que apontam aqui para relacionamentos distintos. Eu gostei dessa metáfora quando eu estava lendo. Existe um relacionamento, e ele parece que é simbolizado pelo cálice, que representa a relação do homem com Deus, um relacionamento vertical, o perdão dos pecados, a participação no sangue, o apropriar-se das bênçãos, da justificação, do deixar de ser inimigo e virar amigo, ser filho de Deus, o endireitamento do relacionamento com Deus. E o participar do pão parece que ele aponta para um relacionamento horizontal entre os irmãos. Porque nesse mesmo momento, todos nós participamos de um mesmo pão e nós lembramos que nós somos todos iguais. Nós somos todos salvos da mesma forma pela graça mediante a fé. Que ninguém é melhor do que ninguém. Que Deus trata a todos da mesma forma, administra a sua providência como convém. Mas que na igreja nós somos todos iguais. Então existe uma dimensão tanto vertical como uma dimensão horizontal. E o que a Bíblia nos ensina em muitos outros textos é que os nossos relacionamentos horizontais, isso é importante, ele deve ser influenciado pelo nosso relacionamento vertical. O que Jesus ensina? Da forma que eu vos perdoei, vocês também deverão perdoar. Como eu vos amei, é o padrão que vocês vão usar para amar uns aos outros. Então na igreja, na comunidade redimida, o povo de Deus, durante o momento da ceia nós somos relembrados, nós participamos, nós somos fortalecidos e encorajados a termos um relacionamento sadio com Deus, que vai orientar todos os nossos outros relacionamentos. Existe uma cura para todos os relacionamentos sociais horizontais. Existe uma cura. E essa cura é um relacionamento correto com Deus, com Jesus Cristo. A gente pode tentar transformar o mundo. Você pode tentar viver num mundo melhor, né? A gente vê aí os projetos, as utopias, mas a base sobre a qual é possível construir um relacionamento verdadeiro, sadio, que glorifica a Deus, é você se relacionar com as pessoas ao seu redor, sabendo que você tem um relacionamento primeiro com Deus. Quando nós entendermos, como por exemplo a gente leu em Romanos, que Deus demonstrou o seu amor por nós quando Jesus morreu, sendo nós ainda pecadores. Um fato concreto, histórico, que não pode ser negado, que não muda, que não varia, é constante, é uma constante. Deus te amou tanto, que quando você ainda era pecador,
Ele mandou o Filho dele para morrer no seu lugar. Quando nós entendermos o tamanho e a profundidade desse amor, nós seremos sarados e teremos os recursos para nos relacionar com o próximo, porque a gente vai estar satisfeito. Então fica aí a dica, né? Nos relacionamentos entre a igreja, nos relacionamentos em casa, com a família. A gente precisa de Deus, meu irmão. Se você tiver consciente e crente no seu relacionamento, na sua posição, cônscio do amor de Deus por você, você vai ter condições de amar as pessoas ao seu redor sem negociar, sem barganhar, sem esperar em troca, porque você já vai estar suprido por esse amor. Então nós temos aí o verso 16, lindo, eu amo esse versículo. Não é verdade, não é um fato, não é uma verdade, um objetivo, que o cálice da bênção que abençoamos, ele é a participação, ele é a comunhão no sangue de Cristo, nos benefícios da nova aliança. E o pão que partimos, ele é a participação no corpo, na comunidade redimida por Cristo. E aí no verso 17 ele continua, e eu já estou caminhando para o final. Ele diz assim: como há somente um pão, Jesus, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos nós participamos desse mesmo pão. Então aqui está a chave para a unidade da igreja, e isso também é interessante. O que faz você vir para a igreja, passar o seu tempo aqui, buscar fazer amigos, buscar conhecer e ser conhecido dos irmãos, buscar contribuir e talvez ser ajudado, né? Cultivar os relacionamentos dentro da igreja. Isso não pode ser meramente baseado em preferências, na condição social, no bairro que você mora, nas coisas que você gosta de fazer, nos assuntos que você gosta de conversar. Não pode. Se você vem para a igreja, porque a igreja é só um clube social, às vezes você tentou ir para o boteco, aí foi no boteco muito tempo, cansou de ir para o boteco, agora você vem para a igreja. E aí você vem para a igreja para fazer amigo, ou você fazia no boteco, ou em qualquer outro lugar. Se a sua mentalidade é essa, está errado, porque o que une a igreja não são afinidades apenas, não é a região, não são preferências, não é o tipo de música que a gente gosta de escutar junto, o tipo de sermão que a gente gosta de ouvir, não é nada disso. E se você vem na igreja, e a gente vê isso frequentemente, aqueles que vêm à igreja por causa de alguma dessas coisas, porque é legal, porque alguém manda ir na igreja, né? Às vezes tem que ir na igreja, os pais ordenam, né, os filhos que vão na igreja, ele vem forçado. Isso não vai durar, isso não vai perdurar por muito tempo. Se você está aqui basicamente porque você fez bons amigos, ou porque você quer fazer bons amigos ou arrumar uma namorada, isso não vai durar. Você pode até conseguir carregar isso por algum tempo, mas isso não será eterno, não será o seu prazer estar aqui. O que une as pessoas na igreja? É o fato de que existe um único pão que alimenta para a vida eterna, e que mesmo nós sendo muitos, diversos, cada um à sua forma, todos nós participamos desse único corpo, todos, que provém de um único pão, de um único Deus. É isso que edifica e que nutre e que fortalece os relacionamentos e a comunhão na igreja. Pode ser mais que isso? É claro que pode. Eu sou amigo da Edgar e a gente tem várias coisas que a gente gosta em comum. Mas se não fosse por causa disso em primeiro lugar, eu podia ser amigo dele tanto aqui como no futebol de quarta-feira. Não precisava ser aqui. Porque tem que ser mais
do que isso. E isso é importante porque a igreja hoje, e o cristianismo que nós temos escutado, ele é um cristianismo muito individual. É você e Deus, é você no seu quarto, é você buscando, é você, e a gente esquece, isso é importante, não estou falando que não é, mas a gente esquece a dimensão da igreja. A igreja como um corpo, é ali onde o Senhor ordena a bênção. Então a ceia, ela não pode ser apenas um momento onde você ali como indivíduo, você pensa em você mesmo e você participa pensando que você, apenas com Deus, você conseguiria participar. Não, ela é mais do que isso, ela chama e ela pede por uma unidade, por uma congregação, ela é uma refeição da congregação. E a base para esse relacionamento é a obra de Cristo. Se você está aqui hoje só porque é legal, ou porque você quer fazer bons amigos, provavelmente esse relacionamento não vai durar. Mas se você está aqui hoje porque você creu em Jesus Cristo para a salvação, obrigado. Meu irmão, minha irmã, você vai viver aqui, você vai tolerar, você vai relevar, você vai perdoar e ser perdoado. O quanto for necessário, porque o seu fundamento, o seu firmamento é sólido. São muitos em um. Nós somos representados por Jesus Cristo. É o partilhar desse único pão, dessa única refeição que é eterna, que alimenta para a vida eterna, dessa única bênção. Isso está acima de qualquer outro interesse passageiro. E aí eu queria terminar com os irmãos, fazer a última leitura e a gente faz uma oração, com o texto de João 6, a partir do verso 48. A gente lê e faz uma oração. João 6, a partir do verso 48. Diz assim: vocês já passaram? Eu sou o pão da vida? Então tá fresquinho isso na memória. 6,48. Eu sou, Jesus falando, eu sou o pão da vida. Discutindo ali com os judeus fariseus. Os seus antepassados, eles comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Vamos orar.
Peça a Deus perdão pelos seus pecados, se coloque diante dele e reconheça nessa noite que você precisa desesperadamente participar pela fé